Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Vamos fechar esse ciclo de vídeos de geometria de posição usando geometria analítica, que é uma ferramenta super bacana, super gostosa de usar, muito rica para se fazer geometria. Então, o caso que faltou analisar, nós estamos no espaço, dimensão 3, e eu quero analisar a posição relativa de duas retas. Nós já sabemos da geometria de posição o que pode ser. Qual é a posição relativa de duas retas no espaço? Elas podem ser paralelas, distintas, que é o caso de intersecção vazia, mas são coplanares. Elas podem ser paralelas coincidentes, intersecção é cada uma delas. Elas podem ser concorrentes ou elas podem ser reversas, que não tem intersecção nenhuma. Então, são 4 possibilidades. Vamos dar uma olhada como é que a geometria analítica resolve essas situações. Reta no espaço não tem equação geral, ela tem a equação vetorial. A equação vetorial ela é muito próxima da chamada equação paramétrica. É só uma questão de jeitinho de escrever. Aqui eu coloquei 3 retas, R, S e T, que eu vou analisar daqui a pouquinho. Aqui está a equação vetorial da reta R. Passa pelo ponto 1, 2, 3, eu interpreto essa terna como ponto, e tem como vetor diretor o vetor 1, 2, 1. Lambda é um parâmetro real que varia. Para cada real aqui eu tenho um ponto diferente e isso percorre uma reta. Isso chama equação vetorial. Esse aqui é o ponto P, lambda, vetor U. Agora, se eu escrever assim, a primeira coordenada é x e a primeira coordenada é 1 mais lambda. 1 mais lambda. A segunda coordenada é o y. É 2 mais 2 lambda. Terceira coordenada é o z. 3 mais lambda. Então, isso fica a equação chamada paramétrica, porque depende de um parâmetro lambda da mesma reta. Essa é a equação vetorial, essa é a paramétrica. E a reta não vai ter equação geral, porque a reta tem dimensão 1, o espaço tem dimensão 3, uma equação geral no espaço tipicamente vai abaixar em uma unidade a dimensão, e quando eu escrever equações gerais de 3 variáveis, eu vou ter objetos de dimensão 2. Se for de grau 1, eu vou obter plano, se for de grau 2, posso obter esfera, elipses, elipsoides, etc. Bom, então 2 retas no espaço. Ponto ABC mais lambda, o 1, o 2, o 3. Esse é o vetor U, esse é o ponto P. Aqui um ponto Q, D e F, mais Mi, V1, V2, V3. Vetores. Vetor U, vetor V. Quer dizer, essa primeira reta é escrita assim, ponto P mais lambda U, e a segunda reta é ponto Q mais Mi, vetor V. Bom, primeira possibilidade, as retas são paralelas. Essa é uma possibilidade para retas no espaço, paralelas. E se forem paralelas, tem 2 subcasos. Tem o subcaso paralela distinta e o subcaso paralela coincidente. Como é que eu sei se elas são paralelas? Elas são paralelas se o vetor diretor de cada uma delas forem paralelos. Se o vetor U for paralelo ao vetor V, quer dizer, os 2 vetores, lembra, vetor é um objeto que tem módulo, direção e sentido. Se eles forem paralelos, mesma direção, é porque as retas são paralelas. Elas podem ser distintas, porque estão passando em pontos que não conversam. Ou se elas podem ser coincidentes, se tiver ponto em comum. Então, para saber se elas são paralelas, eventualmente coincidentes, eventualmente distintas, eu olho se os vetores são paralelos. Paralelismo de vetor pode ser expresso dizendo que um é múltiplo do outro. E isso também pode ser expresso dizendo que as coordenadas são proporcionais. Se eu fizer
o U1 sobre o V1, o U2 sobre o V2, o U3 sobre o V3, dá o mesmo valor e dá exatamente o K, que é o fator da proporção entre os vetores. Então, se isso ocorrer, eu já sei que elas são paralelas. Tá? Faltando discutir se elas são coincidentes ou disjuntas. Claro que uma das componentes pode ser zero. Se tiver uma componente zero, tira essa componente daqui e olha só as outras. Nesses dois exemplos, R e S, olha os vetores 1, 2, 1, 2, 4, 2. Esse segundo vetor é o dobro desse. 1, 2, 1, 2, 4, 2. Como esse vetor é o dobro desse, eles são de mesma direção, eles são paralelos, né? Um vetor é o dobro do outro. Só isso, eles são paralelos. Então essas retas, automaticamente, R e S são paralelas. Falta saber se elas são paralelas disjuntas ou se elas são paralelas coincidentes. E aí como é que eu decido isso? Bom, se elas são coincidentes, pega um ponto qualquer de uma, ponto P, verifica se ele está na outra. Porque se elas forem coincidentes, um ponto genérico de uma tem que estar na outra. Então, quando é que elas são coincidentes? Se além disso, né, além do paralelismo do U e do V, se o P pertence à reta S. Pega um ponto genérico da R, verifica se satisfaz a condição da reta S. Então aqui são duas condições, na verdade, né, incluindo o U paralelo ao V. E quando é que elas são paralelas distintas? Bom, primeiro serem paralelas, U paralelo ao V. E segundo, se pega um ponto P, ele não pertence à reta S, porque daí elas não têm ponto em comum, o ponto P não pode pertencer. Como o paralelismo é tudo ou nada, ou é paralelismo coincidente, ou é paralelismo intersecção vazia, qualquer ponto que eu teste tem que pertencer se for coincidente, e nenhum ponto vai pertencer se for distintas. Olha para essas duas aqui, R e S. Vetor 1, 2, 1, 2, 4, 2, um é múltiplo do outro. Perfeito. O fator aqui é que esse é duas vezes esse. Então são paralelas. Coincidente ou distintas? Tem que ver se o ponto pertence. Será que o ponto 1, 2, 3 pertence a essa reta? Aí eu tenho que fazer uma continha que é a seguinte. Equação da reta S. 3 mais 2μ, 3 mais 4μ, 3 mais 2μ. Essa é a equação paramétrica da reta S. Será que o ponto 1, 2, 3 pertence, satisfaz? Será que é possível que aqui seja 1, aqui seja 2 e aqui seja 3 para algum valor de μ? Bom, resolvendo aqui, passa para cá, fica menos 2, μ igual a menos 1. Coloca menos 1 aqui, já deu errado. Já não deu 2 igual a 3 menos 4. Bom, então, deu impossível. Então esse ponto não pertence a essa reta, vetores paralelos, então são paralelas, acabou. O que essas retas são? R e S são intersecção vazia, são paralelas distintas. R paralela a S é diferente de S. Se o ponto P, se aqui ao resolver aqui tivesse dado um μ possível, o ponto P pertenceria à reta S, elas seriam paralelas, mas coincidentes. As retas seriam iguais. Agora vamos comparar R com T. Vetor 1, 2, 1, 2, 4, 0. Opa, já não são um, é múltiplo do outro. Já não tem essa propriedade de um ser múltiplo do outro. Se não é múltiplo do outro, eles não são paralelos. Se não são paralelos, as retas não são paralelas. Então agora só falta saber se essas retas são reversas ou concorrentes. Paralelas elas não são. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou montar o sistema, porque... aqui eu esqueci de dizer que aqui é não, né? Aqui é paralelo e aqui é não paralelo. Se é
Então, caso não paralelo, elas vão ser ou concorrentes ou reversas. Eu monto um sistema com as duas retas, é um sistema com 3 equações e 2 incógnitas, lambda e mi. Se ele for SPD, significa uma única solução, é o caso de concorrentes. E se ele for impossível? Reversas. Mas note que eu já estou no subcaso em que não é paralela distinta, porque os vetores não são paralelos. Então, se os vetores não são paralelos, como é o caso 2, 4, 2, 2, 4, 0, o fator aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 0. Então, elas não são paralelas. R e T, nem S e T. S e T não são paralelas, 2, 4, 2, 2, 4, 0, mas tem um ponto em comum. Então, eu já sei que S e T são concorrentes. Então, S inter T é o ponto P, que é o 333. Quando mi é 0, quando T é 0, estou no 333. E como os vetores são distintos, elas não são paralelas, então não são coincidentes. Então, é esse o caso. E o R e o T, 1, 2, 1, 2, 4, 0, não são paralelas. Aí eu monto o sistema 1 mais lambda igual a reta T, 3 mais 2T. 2 mais 2 lambda igual 3 mais 4 mi. Mais 4T, desculpe. Aqui. E 3 mais lambda igual 3 mais 0, que aqui é 0. E aí eu vejo se tem solução ou não. Bom, daqui já sai que lambda é 0. Quando lambda é 0, o T tem um valor aqui e um outro valor aqui. Não consigo essas equações, porque daqui sai que lambda é 0. Daí eu fico com 1 igual a 3 mais 2T. Passa para cá, menos 2T igual a menos 1. E daqui dá um outro valor, porque lambda é 0. 2 igual a 3 mais 4, T dá menos 1 aqui sobre 4. Então, o sistema é impossível. Como é impossível, eu concluo que R e T são reversas. Não eram paralelas e não se encontram, não são reversas. Enquanto que S e T não são paralelas, mas se encontram, são concorrentes. E o caso do paralelismo estava muito bom. Então, com isso, a gente fecha essa discussão de posições relativas usando geometria analítica. É muito bonito, é muito gostoso. E isso não é exatamente ensino médio, como eu disse no aula anterior. Isso está na que a gente chama de geometria analítica do primeiro ano da faculdade de exatas. Mas é uma ferramenta linda. Precisa saber 2 ou 3 coisas que não estão no ensino médio. Que o produto escalar dá 0, que os vetores são perpendiculares, o vetor normal e o vetor diretor, mas de resto é muito saboroso e muito fácil de manipular. Legal, né?